Boa noite, galera. Tudo bem? Estou escrevendo aqui o tema da live de hoje para vocês. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Tudo bom? Boa noite. Oi, Tati, Dani. Oi, Beth. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Vamos chegando, vamos entrando. Tudo bem? Vamos apertar esses corações aí, porque diz que quando a gente aperta os corações, aumenta o engajamento e mais pessoas veem que a gente está fazendo live. É isso aí que eu ouço, né? Então, feliz dia, Tati, para você também. Obrigada. Nossa convidada já está chegando aqui. Gente, hoje nós vamos ter uma profissional de educação física que vai falar com a gente sobre emagrecimento. Oi, Thaís, tudo bem? Já te chamei. Olá, tudo bem? Eu tô bem, e Tudo você? ótimo. Parabéns pelo seu dia. Obrigada. Vamos procurar Acho um que filtro aqui, não é mesmo? Porque ninguém merece ver essa cara de cansada essas horas. Vamos tá ver se consigo certo. mudar Amanhã aqui. acho que é o seu dia, não é? Logo depois do dia do nutricionista, não é o dia É, amanhã é do 1º de professor? setembro, né? É Eu acho que verdade. sim. É sempre um dia depois, né? Isso eu recordei aqui. Sim, é isso mesmo. Tinha esquecido completamente. Pessoal, boa noite. Deixa eu me apresentar aqui, porque às vezes tem alguém que pode estar chegando agora, né? E ainda não me conhece. Eu sou Vanessa Martinelli, eu sou nutricionista, especialista em nutrição esportiva funcional, e eu estou fazendo uma série chamada Transformação pela Nutrição. São 32 dias de vídeo, hoje é o 18º dia, e todos os dias eu estou trazendo um assunto diferente aqui, e de alguns dias para cá eu estou trazendo um convidado, né, para fazer live comigo, para a gente conversar sobre assuntos que quem está do outro lado está sabendo mais que eu e pode ajudar as minhas amigas aí que estão dentro do grupo do desafio comigo. Eu estou promovendo um desafio de 10 dias e esse desafio está acontecendo num grupo fechado de WhatsApp. Mas para quem não entrou no WhatsApp, a gente tem o Telegram disponível. E daí, se você ficou sem conseguir entrar no grupo, pode entrar no Telegram. O link está aqui no meu perfil ainda. E você entra lá, é de graça, tá, gente? É só entrar e participar do desafio. E o desafio tem a ver com alimentação, tá? Alimentação saudável, estou guiando vocês aí nesse caminho. E agora eu vou falar com a minha convidada, ela vai se apresentar, vai falar pra gente quem ela é e por que ela vai falar desse assunto com a gente. Pode se apresentar, Thaís. Obrigada Boa, por... eu que agradeço o convite. Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thaís, eu sou personal trainer. Na verdade, eu sou personal trainer há mais de 7 anos e eu trabalho só com a internet, né? Só online, desde janeiro do ano passado. Então, tem 1 ano e 8 meses, 9 meses, por aí. Eu sou especialista em treinamento, né? De força, treinamento voltado para emagrecimento, treino em casa, treino na academia, trabalho com consultoria online, tenho programas de treino. E depois vocês podem dar uma conferidinha lá no meu perfil, mas hoje eu sou a convidada, então eu vou deixar a Vanessa falar e vou respondendo as perguntinhas de vocês e vamos nos falando aqui. Perfeito. Bom, a gente tem algo em comum então, né? Porque você já trabalha com o treinamento online há um tempo e eu tô chegando agora, porque com a pandemia o nosso conselho liberou o atendimento online, né? Então até janeiro do ano que fevereiro, eu acho, do ano que vem a gente está liberado aí. Mas em paralelo a isso, eu venho já fazendo esse trabalho aqui no Instagram, né? Tô sempre falando de reeducação alimentar, tentando trazer o pessoal para o nosso lado, né, Thaís? Porque a gente trabalha em conjunto, Com o educador certeza, físico, né, o sem profissional de dúvida. educação É um física. trabalho multidisciplinar, né? Então, ontem você fez, acho que, uma Exato. live com uma psicóloga, né? E Foi anteontem. anteontem, isso. E Isso. é muito importante esse trabalho do psicólogo, da nutricionista, do profissional de educação física, do fisioterapeuta, em alguns casos. Então, é um trabalho multidisciplinar, que é muito importante para vocês alcançarem os resultados, não só estéticos, né? Mas mentais, principalmente, que faz parte desse processo de transformação com o corpo. Com certeza.
Thaís, conta pra gente o que é um treinamento de força, é? A gente às vezes ouve essa palavra e parece que, nossa, que é alguma coisa que a gente não vai conseguir fazer, porque nós mulheres somos muito mais delicadas. O que seria um treinamento de força, né? Se tem diferença do treinamento de cardio? Tá, Fala um vamos pouquinho lá. pra Bom, gente. gente, o treinamento de força é quando trabalhamos a nossa musculatura com o objetivo de fortalecer. Isso não significa ganhar músculos em volume, né? A gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente, mas de realmente fortalecer a musculatura que é tão essencial para o processo de emagrecimento. Então, a gente pode trabalhar treino de força em casa, com o peso do corpo, ou improvisando com materiais que a gente tem em casa mesmo. Pode ser na academia, na musculação, pode ser no CrossFit, pode ser no treinamento funcional, tudo aquilo que trabalha as nossas articulações, as nossas musculaturas e tem papel de fortalecimento. Ahn, com relação ao cardio, o que é o cardio? São aquelas atividades aeróbicas que exigem muito da nossa parte cardiorrespiratória e que não necessariamente está fortalecendo as nossas musculaturas porque não tem estímulo direto. Então, é a bike, a esteira, a caminhada, a corrida na rua, a escada, né, na academia, o transporte, o elíptico, as aulas, né, em geral, aula de dança, de jump, deixa eu ver o que mais. Sei lá, pula corda também. Então, tudo isso a gente está trabalhando na nossa parte cardiorrespiratória, mas não necessariamente fortalecendo os músculos. Então, para que você consiga emagrecer com eficiência, precisa trabalhar esse fortalecimento. E a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Perfeito. Então, assim, o treino de força não necessariamente quer dizer que vai crescer um músculo em mim. Eu só vou deixá-lo mais forte. Mas ter força não quer dizer ter volume, né? Não necessariamente, até porque para chegar a você ainda melhor do que eu falo sobre isso com relação à alimentação, né? Para você chegar num nível de volume muscular muito grande, requer um superávit calórico, né? Que é uma ingestão de calorias Sim. muito mais do que você gasta. E é um trabalho muito difícil. Eu julgo assim que é mais difícil do que a questão do emagrecimento, né? Ganhar músculos em volume é muito mais difícil, é muito mais trabalhoso, leva muito mais tempo. Então, não é fácil, tá? Então, fiquem tranquilas com relação a isso. Ah, eu vou fazer academia, mas eu vou ficar musculosa. Não, não vai ficar musculosa porque não é fácil, tá? É verdade. Até porque quando a gente fortalece, né, esses grupos musculares, a gente torna o metabolismo mais eficiente, né, Thaís? Então, assim, se o seu metabolismo está mais eficiente, o emagrecimento ele acontece de forma mais rápida, né? É, Porque você está queimando mais calorias, né? exatamente. E como que a gente acelera esse metabolismo? Não é consumindo canela, gengibre, nem nada do que falam por aí, né? Para a gente acelerar o nosso metabolismo, é necessário fazer o tal do treino de força, seja em casa, seja na academia, no CrossFit e nos lugares que eu mencionei. Por quê? Porque a gente precisa de músculos. O músculo, ele consome muita energia do nosso corpo. Então, para o nosso corpo manter o músculo ativo, exige muito do organismo. É um gasto de energia muito alto. Isso faz com que seu metabolismo fique acelerado. Então, se você quer acelerar o seu metabolismo, você precisa construir músculos fortes, trabalhar força, não necessariamente em volume de novo, né? Não ficar musculosa com grande volume de musculatura, mas sim trabalhar esse fortalecimento da musculatura para que gaste muito mais caloria, para que seu metabolismo fique muito mais acelerado e você consiga emagrecer com eficiência e não só na relação de ter um metabolismo acelerado, mas de ter um emagrecimento que não é flácido, que não tem celulite, porque assim, o emagrecimento você consegue fazer só com alimentação. Você pode emagrecer sem fazer nada de exercício, só fechar a boca. É o tal do déficit calórico, né? Mas isso não significa que seu emagrecimento vai ser bom. Você vai acabar se tornando uma falsa magra. O que é uma falsa magra? É uma pessoa que, olhando ali visualmente, ela é magra, mas ela não tem a musculatura fortalecida, é toda flácida, né? Tá tudo molinho ali, cheia de celulite. Às vezes tem aquela barriguinha que incomoda. Então eu tenho certeza que ninguém quer emagrecer e ficar desse jeito. Todo mundo quer emagrecer e ficar com tônus muscular forte, né? Ficar tudo durinho ali. E para isso precisa fazer o treinamento de força. E esse treinamento de força, para você fortalecer sua musculatura, não necessariamente você precisa fazer todos os dias. Você pode fazer muito menos vezes na semana e ainda assim ter bons resultados. Com certeza. E Thaís, as mulheres principalmente, né? Eu não sei, o meu público é meio a meio, vai. Eu tenho até que atendo bastante homens pelo fato do CrossFit e tal, mas no geral o emagrecimento são mulheres.
E quando eu falo para elas, procura um personal, né? Vai fazer uma musculação. Nossa, ai não, sabe, Nutri? Eu tenho muita facilidade de ganhar massa magra e eu tenho medo de ficar igual a Graciane Barbosa, porque eu acho muito feio e tal. Como é que é isso? Como que você explica isso? Ou como que você conduz, né, quando alguém te procura e fala, olha, você não vai chegar daquele jeito, mas de jeito nenhum, de forma convencional, né? Não, não vai chegar, até porque para chegar num nível desse, né, com aquela qualidade muscular que a Graciane tem, por exemplo, não é uma questão só natural, né? Tem o fator dos hormônios ali, que para ficar daquele jeito você precisa de hormônios, e não é o que acontece, né? Nós somos pessoas normais que fazemos atividade física normais, temos uma vida normal, a gente não vive do corpo, então fiquem tranquilas que isso não vai acontecer. Quando você acha que você desenvolve a musculatura muito fácil, e de fato, com algumas pessoas isso pode acontecer por conta da genética, enfim, a pessoa tem uma facilidade ali de desenvolver mais a musculatura. Mas isso não é com a Sim, maioria das pessoas, né? Uma minoria que tem esse biotipo que desenvolve facilmente. E quando você começa a ganhar massa muscular, consequentemente, o seu corpo vai reduzindo a gordura corporal, né? Os processos são sim. diferentes. Então, não tem que ter essa preocupação de, eu vou ficar musculosa. Pode ser que num primeiro momento você fique ali inchada, porque fez atividade física, então você sente que tá um pouco maior. Mas se você estiver fazendo musculação e estiver comendo mais do que você gasta, aí com certeza você vai ficar com um volume muito grande e não é de músculo, é de gordura, tá? Então, tem que fazer o treino de força, queiram vocês ou não, aceitem isso, porque é assim que funciona. Tem que fazer o tal do treino de força para você emagrecer bonita, para emagrecer fortalecida, para não ter celulites, para não ficar flácida e para de fato acelerar o seu processo de emagrecimento, né? Então, É. não tem essa coisa de, ai meu Deus, eu vou ficar super musculosa. Não é fácil, gente. Eu treino deixa eu ver, até perdi as contas. 12 anos mais ou menos. E olha aqui, ó, sou normal, ó. Bracinho normal aqui, não tem nada. Se vocês entrarem no meu Instagram, vocês vão ver que eu tenho um corpo normal. Então não é tão Lindo por simples sinal, assim. que eu já vi. Obrigada. É bem isso mesmo. E assim, esse tipo de treino dá para ser feito em casa ou a gente precisa de aparelhos assim que tem na sala de musculação, aquelas cadeiras, flexoras, e tal. É possível treinar força sem ter essa aparelhagem? É super possível treinar força só com peso corporal, até porque eu já até falei no meu Instagram, né? Fiz um post sobre isso. As pessoas se preocupam demais com a carga durante o treino, mas o treino ele vai além da carga. Se você não aplica regras básicas do treinamento, que é fazer a execução correta do exercício, que é manter a postura durante o exercício, contração abdominal, conciliar a respiração e só colocar a carga ali, seu desempenho não vai ser tão bom durante o treino. Então tem que ter todas essas coisas. E para quem está começando agora, que vai fazer treino em casa, até aprender toda essa técnica, se desenvolver, leva um certo tempo. Depois que a pessoa já está ali com um certo nível de treinamento, que ela já treina muito bem, já faz tudo direitinho, e ela sente que tá fácil fazer os exercícios, mesmo com toda a metodologia por trás, aí é a hora da gente pensar na carga. Aí nesse momento, se seu foco é só treinar em casa, porque você gosta de treinar em casa, aí talvez seja interessante investir em elásticos, que são bem baratinhos. Você pode até Sim. comprar alguns halteres com anilhas ou realmente improvisar. No início da quarentena eu fiz um programa que chama Musculação em Casa. Ele não tem mais, tá? Só tô comentando aqui mesmo. Ah, E que pena. não tem mais. E nós utilizamos materiais que tínhamos em casa. E para ver o programa inteiro com materiais de casa. Então usava garrafas com peso dentro, com água, areia, pedra. A gente utilizava mochila, bolsa com livro dentro, balde com Sim. produto de limpeza, com água, enfim, dá para improvisar com muita coisa para você utilizar como sobrecarga treinando em casa. Então dá para ter resultados excelentes sem necessariamente ir para academia e precisar dos aparelhos da academia. Ai, que maravilha. E assim, é bem notório quando a gente vê uma pessoa que emagreceu fazendo um exercício de musculação ou eu não sei nem como é que você chama assim, funcional, quando faz em casa, assim, Treino de força mesmo, treinamento treino de resistido, força, né? né? Enfim, Exatamente. uma pessoa fazendo um treino de força e fazendo a dieta é completamente diferente o resultado no corpo do que aquela pessoa que só faz a dieta ou que faz a dieta e fica correndo, sabe? Correndo, bicicleta, tal. É o que você falou, o corpo da pessoa ele vai ficando flácido, porque não resiste, né? A gente fala de treino resistido, né? De fazer a força, e aí vai ficando tudo
molengo. Aí a pessoa, nossa, eu emagreci, mas agora eu vou ter que fazer tratamento estético, porque ficou tudo molengo, porque a celulite não sei o quê. Eu falo, gente, mas era tão fácil de resolver isso, era só fazer um treino de força. Mas o medo por trás disso é absurdo, assim, porque as pessoas têm um preconceito com isso, né? Exatamente. Tem um preconceito absurdo, né, de fazer treinamento de força, de desenvolver a musculatura, porque é justamente o que você falou, né? Elas acreditam que vão ficar musculosas e não tem nada disso. E depois, para recuperar, porque, por exemplo, imagina que a mulher estava muito sobrepeso, muito ali, excessivamente, até num grau de obesidade, e ela emagreceu só na boca. O que que vai acontecer? Como ela não fortaleceu aquela musculatura e ela ficou ali bem flácida, possivelmente sobre pele. E aí, para resolver a questão da pele ali sobrando, é só na faca. Então, uma forma de prevenir isso é justamente fazendo exercício de fortalecimento. Quando a gente faz só o cardio, é o que a Vanessa falou, você não está fortalecendo a sua musculatura. O cardio, ele vai até te ajudar ali a gastar um pouco de energia, porque para quem quer emagrecer e já não faz atividade física, tem uma vida sedentária, qualquer estímulo extra que você der já vai ajudar com a questão do gasto calórico. Né, que também não Sim, significa muita coisa com a relação do emagrecimento, porque a parte principal é sempre a alimentação, né, na hora de a sim. gente pensar no emagrecimento. Então, até vai te ajudar o cardio, mas isso não significa que você vai emagrecer e vai ficar fortalecida, vai emagrecer e vai ficar bonita, né, com tudo durinho, firme. E outra coisa também é que o fato de fazer cardio excessivamente, seja qualquer cardio, né, corrida, bike, enfim, e não fortalecer a musculatura pode te trazer lesões, porque sua musculatura está fraca e você está colocando cada vez mais impacto nas suas articulações. E aí, de repente, vai chegar um momento que começa a doer joelho, começa a doer tornozelo, e aí você já não consegue mais fazer essas atividades. Aí é a hora que você vai fazer o treino de força pela dor, né? E não no É, momento certo. Então tem que ter esse cuidado. Uma coisa que eu gostaria de falar aqui, Ivan, se você quiser fazer pontuar alguma coisa, mas é sobre o meu emagrecimento. Eu passei por isso alguns anos atrás, né? E foi um processo muito complicado para mim. E uma das coisas que mais me ajudaram foi justamente fazer musculação o tempo inteiro, né? sim. Você queria falar alguma coisa antes? Se você queria, pode falar e depois eu conto Pode aqui. contar que eu gosto. Quando a gente dá exemplo de alguma coisa que a gente viveu, né? É mais fácil para as pessoas compreenderem. Então, conta que eu acho que agrega muito. Então vamos lá. Logo que eu me formei na faculdade, eu fui promovida, eu saí de casa, terminei um relacionamento longo, eu fui morar sozinha, enfim. Eu fiquei tão ansiosa com a nova rotina, com as novas responsabilidades, que eu entrei num processo de compulsão alimentar. Em 4 meses eu ganhei 10 quilos. E assim, até então eu nem sabia o que era compulsão alimentar, ainda não tinha esse conhecimento todo. E quando eu vi, eu tava me sentindo super mal comigo e aquela cobrança absurda, né? Caramba, eu sou personal trainer, como que eu vou ajudar os meus alunos se eu não tô conseguindo me ajudar? E eu não conseguia parar de Sim. comer. E foi um processo muito difícil, minha autoestima ficou no chão, né? A gente se sente super mal, as roupas não servem mais, a gente tem que ficar colocando roupas cada vez mais largas. Enfim, tinha começado um novo E relacionamento. você, só para pontuar, sendo da área, há uma cobrança ainda maior. Muito maior, não só minha, quanto de quem está em volta, né? Dos alunos, que vai falar, eu vou treinar aí com essa professora aí que tá acima do peso, né? Enfim. Mas uma coisa que me ajudou durante esse processo, Van, foi que eu continuava treinando. Então, o que me fez ganhar esse excesso de peso, esses 10 quilos, foi comer demais, foi o processo de compulsão alimentar. E o fato Sim, de estar treinando fez com que essa gordura se distribuísse muito bem no meu corpo. Então, quem estava comigo ali todos os dias não percebeu que eu tinha engordado 10 quilos. Quando as minhas sim, amigas hoje em dia veem as fotos que eu coloco de antes e depois, de vez em quando no Instagram, elas falam: Eu te conhecia nessa época? Eu falo, claro que conhecia. Porque elas não se deram conta naquele momento. Percebe que a pessoa tá um pouquinho mais cheinha, alguma coisa ali, mas como distribuiu muito bem, a pessoa estava ali todo dia comigo, não dava essa impressão. Mas eu conhecia meu corpo, não sabia que tinha alguma coisa de errado. E aí, bom, eu fui fazer terapia. Ou eu pagava nutricionista ou terapeuta, não dava para fazer as duas coisas, e eu decidi cuidar da mente. Foi um processo longo ali para me livrar da questão da compulsão alimentar, porque não é um tratamento que acontece da noite pro dia também. Até eu entender que as coisas iam levar tempo e que eu queria encontrar um meio de emagrecer que não fosse sacrificante, porque tudo que a gente pensa até então eu não tinha tanto conhecimento de nutrição. Eu tinha acabado de me formar em educação física, mas de nutrição meu conhecimento era muito vago, né? Muito raso. Então, você acredita que tem que cortar tudo mesmo, que você não pode comer as coisas que você gosta, que dieta é uma coisa muito chata, que é ruim, que é sacrificante, que eu teria que fazer milhões de cardios na academia.
E essa parte do cardio eu já sabia que não era necessária, né? Porque não tem necessidade, você pode emagrecer só fazendo treino de força. Então, meninas que não gostam de fazer cardio, vocês não são obrigadas a fazer cardio se não gosta, tá? Dá pra emagrecer sem fazer cardio, que foi o que aconteceu comigo. Bom, passaram 2 anos e eu consegui perder os meus 10 quilos. Então, olha o tempo que levou pra conseguir perder os 10 quilos que eu ganhei em 4 meses. Foram 2 anos. E por que que levou tanto Sim, tempo? Porque, de novo, eu queria encontrar um jeito que fizesse que fosse tranquilo, que fosse leve. Então eu me permitia comer as coisas que eu queria. sim, Eu comecei a comer, prestar atenção na minha fome, então deixei de comer naquela coisa de comer a cada 3 horas, sem comer a cada 3 horas. Não tô falando que é errado, tá, gente? Comer a cada 3 horas é um método de comer, uma forma de ter um planejamento alimentar também, que serve para algumas pessoas, mas para mim, naquele sim. momento, o que me salvou foi esperar a minha fome. Então, eu comia quando eu sentia Uhum. fome, comecei a priorizar comida de verdade. O que que é comida de verdade? Tudo aquilo que é mais próximo do natural, né? O tal de descascar mais e desembalar menos. E, Exato. e mesmo assim, não deixava de comer as coisas que eu queria. Eu ainda tive algumas crises no meio do caminho de compulsão. Então, tinha dia que realmente era muito complicado, eu ia lá e atacava tudo. Mas eu sabia que eu estava num processo e eu tentava não me culpar, porque eu sabia que eu ia sair daquilo. Então, é assim, é o foco daqui pra frente. Eu abusei ontem, beleza, o que que eu posso fazer daqui pra frente, né? Que é uma das coisas que as pessoas me perguntam bastante é, ai meu Deus, eu chutei o balde e agora? O que que eu faço? Eu Já fui. gosto de usar muito um exemplo que é quando você está passando um batom e ele borra aqui no seu rosto, você continua esfregando ele na cara inteira? Não, né? Você vai lá e limpa. Quando você chuta o balde é a mesma coisa. Chutou o balde, volta correndo para pegar ele e segue daqui para frente. Não tem que ter essa de culpa, né? De ai meu Deus, comi demais. Gente, passado já foi, a gente não muda. Daqui para frente, o que que você pode fazer daqui para frente, de agora em diante, né? E era isso que eu colocava na minha cabeça. Bom, eu eliminei ali os 10 quilos que eu queria. Depois que eu me mudei aqui pro Canadá, eu perdi mais 6 quilos, mas aí foi de uma forma completamente inconsciente. Eu não estava esperando por isso. Simplesmente aconteceu, né? Pandemia, quarentena, enfim. Mas tudo isso leva muito tempo e a gente tem que ganhar, adquirir conhecimento cada vez mais, seja da alimentação, seja com relação a treinamento. Por isso que vocês têm que aproveitar esse desafio que a Vanessa está fazendo aí, ó, colocando, ensinando vocês de forma gratuita, né, com relação à alimentação, que é tão importante para todo mundo e não só, de novo, não só por uma questão estética, mas de saúde também, né? Muito bem. Bom, falei pra caramba É, aqui. imagina. Isso que você falou, né, de demorar 2 anos para perder aí os 10 quilos, Os né? 10 quilos. É assim, as pessoas não têm essa paciência. Só que, tudo bem, você até que ganhou rápido esse peso, você ganhou em 4 meses, mas foi uma coisa pontual, uma coisa, né, aconteceu alguma coisa na sua vida, teve a compulsão e tudo mais. Mas a maioria das pessoas, elas levam bastante tempo para chegar num peso que não é o delas. Então, 1 ano pelo menos, 1 ano e meio, dois, a vida toda, tem gente que tem a vida toda, né? Então, eu sempre falo para as pessoas, quando vem alguém em consulta, ou passa, ou quando entra no desafio são só 10 dias, a pessoa pergunta para mim quantos quilos eu vou perder. Eu falo, olha, assim, eu tento mostrar o caminho. Isso aqui é o caminho para você começar. Você vai começar a sentir algum efeito, alguma coisa nesses 10 dias. Talvez apareça 1 quilo, 2, 3 na balança, mas isso não é o mais importante. O mais importante é você aprender, porque lá dentro eu ensino para as pessoas o que comer, que trocas fazer, por que não comer isso, né? Então, assim, existe uma certa restrição nos 10 dias? Existe, mas é porque são só 10 dias. E eu tenho que tirar aquele alimento que é o mais ofensor. O que as pessoas comem demais? As pessoas comem demais farinha, pão, não é? Elas comem demais, assim, carboidrato sem perceber o que estão comendo, açúcar. E aí eu tiro e falo, olha, eu vou tirar isso, mas eu vou te dar isso em troca. Então eu tirei ó, o pão, mas você pode comer todas as batatas, você pode comer todas as raízes. Então assim, a pessoa fala, nossa, mas isso aí que eu vou comer de café da manhã, eu falo, você tem que mudar o seu paladar, você tem que aprender a comer outras coisas. Você não precisa ficar comendo pão com manteiga todo dia, né? Então é um processo. E quanto mais você demorar para chegar no teu resultado, mais ele vai ser duradouro, né? Exatamente. E o que você falou também do corpo, de você ter ganhado e não ter percebido visualmente,
já porque você fazia a musculação, é notório. As pessoas, quando começam a fazer atividade física, elas têm uma distribuição melhor desse peso. Além do que, tem gente que vai ganhando um pouquinho de massa magra, o peso vai aumentando, mas você tem que olhar no espelho, você tem que ver quem é você no espelho, como é que estão as suas roupas, não é? É isso que a gente tem que prestar atenção. Eu acho que o AP, eu queria, de verdade, que a balança não existisse para vender por aí, sabe? Que a balança só ficasse lá no meu consultório e que só eu soubesse o peso da pessoa, nem ela mesma soubesse. Porque às vezes o resultado é tão incrível que a pessoa está tendo fisicamente, está diminuindo, medidas, todas as medidas reduzindo, porque é um trabalho de musculação, é um trabalho de força, é um trabalho de um exercício que realmente está fazendo ela emagrecer. Só que aí a balança não mexeu, ou tá às vezes igual, ou tá até com um quilinho a mais, que no caso foi a musculatura dela que aumentou um pouquinho. E aí a pessoa fica apegada com aquilo. Eu fico, gente, que Exatamente. tristeza. Essa é uma das coisas que eu bato muito na tecla com os meus alunos e com seguidores também, né? A balança, ela só mostra o seu peso total. Não tem como a gente saber o que que é osso, o que que é massa muscular, o que que é gordura, o que que é cocô, o que que é água. Não tem como Que saber, cocô. né? Não Muito tem bom. como saber. Então, as pessoas se apegam demais a isso. Fora que a gente varia muito o peso. Você pode variar entre 1 e 2 quilos no dia, de acordo com o que você comeu. Se você come, você ganha ali um pouco de peso. Se você vai no banheiro, você perde um pouco de peso. Se você bebe água, seu peso aumenta. Se você faz xixi, seu peso diminui. E a gente fica variando nisso o dia inteiro. Então é loucura ficar se pesando o tempo todo, né? Até porque, de novo, o peso não quer dizer nada. Quais são os melhores parâmetros para acompanhar a sua evolução? Primeiro deles, fotos. Tire fotos sempre de corpo inteiro. Tira ali com roupa de banho, de preferência. Tira de frente, de lado, de costas para você fazer um comparativo depois de um mês de exercício, depois de um mês fazendo alimentação da nutricionista. Aí você vai ter uma boa noção do quanto você evoluiu. Outra forma de parâmetro, as roupas. Começa a prestar atenção em como as roupas estão servindo, se aquele shorts que não entrava há tanto tempo já está fechando. Presta atenção nas roupas. E espelho, principalmente. Porque ninguém anda com uma plaquinha pendurada no pescoço escrito peso. Né? Ah, meu nome é Thaís e eu peso 56 quilos. Não, É. a gente sabe o que está olhando ali no espelho. Então, conforme você vai ganhando essa autonomia de se olhar, de saber onde pode melhorar, você sabe quando é hora de, principalmente depois de um certo tempo de treino, né? Sabe quando é hora que você precisa segurar um pouquinho a alimentação? Quando é hora que você pode se permitir um pouquinho mais, porque tá tudo bem. É claro que eu não gosto de trabalhar com essa coisa da restrição, né? Acho que a gente pode fazer as coisas com muito mais leveza, porque, até porque você falou, né? Quanto mais lento é o processo, mais a gente mantém os resultados, é mais fácil de sustentar isso. Então, não fiquem se apegando à balança, porque, de novo, é só um número. É um número que não diz nada sobre você. Então, é roupa, espelho e fotos. Com certeza. Quando eu tinha, nossa, sei lá, 7 anos atrás, antes de eu fazer nutrição, a minha história é também assim, eu também engordei, só que eu engordei em um ano, 10 quilos. Foi depois que eu casei, aí eu não estava contente com a minha profissão, que eu era de outra área, que não tem nada a ver com isso. E eu tava lá, nossa, não sei o que eu quero fazer da vida, não gosto de trabalhar aqui, eu queria fazer outra coisa, mas eu não descobria. Aí eu ganhei 10 quilos. Aí eu tentei de tudo para emagrecer que você possa imaginar. Eu tomei aquele shake maravilhoso que um monte de gente toma e emagrece. E eu nem imaginava o mal que aquilo estava me fazendo, né? Porque aquilo destrói o fígado da gente. Eu fiz dietas restritivas que me trouxeram uma bela gastrite, porque eu ficava muitas e muitas horas sem comer, mas não era muitas horas sem comer me alimentando da forma correta. Como, por exemplo, hoje as pessoas fazem o jejum. Legal, fazer jejum é bom e não faz mal para ninguém. No entanto, se você se alimenta de uma forma inadequada e você faz jejum, você vai ficar sentindo fome, você vai ficar, sua barriga vai ficar roncando, aí o suco gástrico vai ser ativado, enfim. Então, é ruim, né? Se você não se alimenta bem. E aí eu comia umas coisas nada a ver com essas dietas doidas aí, ganhei uma bela de uma gastrite. Aí eu tentei, sei lá, umas 6 dietas da minha cabeça, nenhuma funcionou, eu sempre ganhava o peso de volta, até que eu resolvi procurar uma nutricionista. Eu fui uma nutricionista funcional, por isso que eu fui estudar funcional depois, porque essa área é maravilhosa, e fui fazer exercício físico. Na época, que eu não entendia muito bem negócio de força, eu também fui fazer o quê? Cardio.
Fui correr, fazer corrida de rua sem fortalecer joelho, né? E aí depois você fica com o joelho sempre doendo, que você não fortalece e tal. Perdi lá os 10 quilos, mas o meu foi 6 meses. Meu processo demorou 6 meses. Fiquei magra, mas eu fiquei magra estranha. Eu não tinha um corpo bonito. Eu tinha um corpo, sei lá, era tudo seco, mas não, sabe? Você perde tudo, né? Não era torneado. Aí depois eu fui estudar nutrição, tudo, e fui. Aí eu entendi, né? Fui fazer musculação, aí fiquei nesse processo de musculação até acabar a faculdade. Aí eu mudei de profissão e tal, aí ficava batendo na musculação, fazendo outros exercícios, fazia zumba, tudo que aparecia na academia eu fazia. Aí até que eu experimentei o CrossFit, mas aí eu fiquei a louca do CrossFit, né? E aí eu fui pra lá. Mas o que que acontece com esse treinamento? Ele me fez criar uma consistência. Eu passei aí todos os dias porque eu gostava, eu esperava pelo treino, né? Ele me deixava, eu queria saber o que que é que ia acontecer no dia. E essa constância é que foi desenhando o meu corpo. Porque os movimentos em si, quando a gente faz lá o que a gente chama de deadlift, não deixa de ser o terra lá, enfim, Sim, esses é a mesma coisa, né? sim. Só que eu não tinha uma consistência, porque eu fazia isso sempre. E aí o meu corpo foi ficando diferente. Conclusão, daquela época que eu era muito magrinha, que eu só fazia corrida, eu tinha uns 6 quilos a menos do que eu tenho hoje. Só que hoje, visualmente, o meu corpo é muito melhor. Ele é mais bonito, mais torneado, muito mais durinho, assim. E parece que eu sou mais magra. Ou Então, seja, eu falo assim, ou o seja, peso não quer dizer nada, né? a força, né? Toda a massa muscular que eu ganhei, não, ao contrário, ela me deixou com um corpo bem melhor, assim. E hoje eu tenho uma consciência disso que eu não tinha um tempo atrás. Eu já passei dos 35, né, meu bem? Já tô chegando ali nos 40. A gente vai perdendo essa massa muscular e isso é tão ruim pra gente, principalmente para nós mulheres, né? Porque no futuro a gente pode ter algumas doenças relacionadas aí a doença óssea e tudo mais por causa dessa perda. Então, hoje eu trabalho mais com a questão da longevidade. Eu faço a atividade física pensando em preservar a futura vovó que eu quero ser, entende? Exatamente, exatamente. Então, é bem por esse. Eu penso muito nisso também e falo muito sobre isso, né? A questão de você se preocupar com a sua saúde no longo. É muito ruim quando hoje a gente convive com mais pessoas assim, né? Idosos na nossa família que são completamente dependentes, que não têm autonomia nenhuma. Então imagina daqui a uns anos, porque vai chegar a idade para todo mundo, você não conseguir ir no banheiro sozinho, não consegue levantar do vaso, né? Não tem força para caminhar, tá sempre ali dependendo de alguma coisa ou de uma pessoa. Que horrível que é isso. Sendo que você poderia ter prevenido quando era jovem, né? Fazendo exercício, cuidando da sua alimentação. Então, é muito importante fazer exercício e se alimentar bem por uma questão de saúde, né? Pensando na nossa vida a longo prazo, porque a idade vai chegar para todo mundo. Então, você está certíssima. E a gente vai, depois desses processos na nossa vida, a gente vai ganhando essa malícia, né? Com a coisa de não é só a minha estética, né? E a gente. Sim, é uma maturidade, né, que vem com o Exatamente, tempo. exatamente. É a questão da minha saúde, do meu bem-estar comigo, da minha autoestima. E a autoestima elevada, ela reflete em todos os outros aspectos da nossa vida. É o desempenho no trabalho, é os seus relacionamentos que melhoram, é você com você mesma, é aquela coisa de acreditar que você é capaz de muito mais. E uma das melhores formas da gente ganhar essa autoconfiança, né, de ter essa autoestima elevada, é transformando o nosso corpo. E para transformar o nosso corpo não tem outro caminho que não seja se alimentar bem e fazer exercício. Não existe uma fórmula. Isso aí é a fórmula, né? A gente tem que aprender a aceitar isso, porque o nosso corpo não foi feito para ficar inerte, né? Não A mesmo. gente, a gente senta, por exemplo, a gente trabalha em casa agora, a maior parte do tempo. Imagina se você ficasse só sentada aí na frente do seu computador, fazendo o que você tem que fazer, e você, nessa fase de pandemia e tudo mais, a gente quase não sai de casa. Como é que a gente vai fazer, né? O nosso corpo vai ficar atrofiado, eu acho. Por isso que a gente tem que trabalhar, né? Os músculos e estimular outras partes que a gente às vezes não usa. Muita gente fica assim, faz um treinamento, aí sente tanta dor, porque nunca mexeu naquela musculatura,
E a pessoa desiste também, né? Ela não espera que isso vai melhorar também, né? Mas melhora com o tempo, né? Exato, melhora. Mas assim, tem que ter um certo cuidado também, porque um dos erros mais comuns que acontecem, principalmente com quem está iniciando, é chegar ali na academia, olhar para o instrutor e falar assim, ó, tô começando hoje, mas pode me passar um treino pesadão, porque eu quero emagrecer. E aí, às vezes, o instrutor, ele às vezes tá de mau humor no dia, ele pensa assim, bom, eu vou ferrar com essa pessoa aqui, então, vou passar um treino matador. E aí, o que acontece? A aluna no dia seguinte fica super dolorida, não consegue nem se mexer direito, fica completamente traumatizada. Por que ela vai querer ir pra academia para sentir aquele monte de dor de novo, sendo que ela não precisa daquilo? Então, tem que tomar esse certo cuidado. Sempre que uma aluna Sim, começa comigo, né, na consultoria, coisa assim, eu falo, olha, você vai começar do jeito iniciante. Seu treino é mais leve, o volume do seu treino é menor, você não vai treinar até a falha, você vai ter todo esse cuidado inicialmente, porque estamos num processo de adaptação. E assim eu imagino que acontece com a alimentação, para quem tem péssimos hábitos a vida inteira e vai mudar a alimentação. Você não vai mudar do dia para a noite. Então tem que ter um processo de reeducação alimentar, reeducar o sim. paladar, né? Aprender a comer os alimentos. Então, são coisas que levam tempo, principalmente se você está começando. Então, se você está começando, não chegue na academia, não chegue pro professor e peça um treino matador, porque a sua chance de desistir vai ser muito maior, né? Então, Se não tem lesionar, né? exatamente. E outra coisa que eu ia até falar, que você estava comentando, é que, gente, a melhor dieta e o melhor treino é aquele que funciona para você. Por exemplo, eu, Thaís, gosto da musculação. A Vanessa já gosta do CrossFit, né? Eu não sei qual que é o método que a Vanessa costuma se alimentar, mas eu gosto de comer quando estou com fome, né? Eu prefiro esperar pela minha fome. Tem pessoas que precisam de horários, meu marido mesmo. Ele gosta de comer na hora certa ali, café da manhã tal hora, o almoço tal hora, janta tal hora. Então, cada pessoa funciona de um jeito. E vocês precisam entender isso, né? Porque aquilo funcionou para uma pessoa que vai funcionar para você também. Então, precisa encontrar Totalmente. o melhor meio para você se desenvolver. E como que a gente encontra isso? Testando. Não tem outra forma. Experimentando. Exato, tem que experimentar, tem que testar. Então, eu nunca fiz É, musculação, não sei se eu vou gostar. Então, vai lá na academia, peça para fazer uma aula experimental. Eu queria fazer CrossFit. Vai no CrossFit, peça para fazer uma aula experimental. Vai testando para ver aquilo que você se adapta, tá? Então, não tem uma é, coisa que é regra absoluta para todo mundo. isso é verdade. Eu também acho que a gente tem que testar, experimentar, ver aquilo que é melhor para nós, para nossa rotina e tudo mais. Mas eu também acho que, assim, por exemplo, muita gente, muita gente que até consegue fazer dieta, não consegue fazer exercício porque fica esperando se apaixonar pela atividade. E aí eu acho que é um ponto que está errado. Porque é o seguinte, a atividade física, para mim, é saúde, faz parte do combo saúde. Se todo ano a gente tem que passar no ginecologista para fazer acompanhamento, se a gente tem que se alimentar direito, se a gente tem que tomar banho, escovar os dentes e ir ao dentista, a musculação ou qualquer exercício, para mim, tem que fazer parte dessa rotina. E aí, assim, você, Vanessa, se encontrou no CrossFit, parabéns. Eu queria encontrar uma atividade que fizesse bem para mim. Olha, até chegar no CrossFit, eu tentei várias coisas e eu nunca desisti. Eu ia mesmo sem gostar. Eu fazia, tudo bem que fazia meia boca, eu não tinha um personal para me orientar, mas eu ia, eu nunca deixei de tentar. Eu falava, cara, isso aqui é chato pra caramba, mas eu vou. Porque na minha visão é. Mas eu via muita gente que amava. E a gente também tem altos e baixos com isso. Tinha momentos que eu estava super inspirada e falava, nossa, eu estou me sentindo hoje a Graciane aqui nessa academia, entendeu? Eu, assim, eu adoro isso aqui. Mas tinha semana que eu tava, ó, não queria de jeito nenhum, e eu continuava indo. Porque para mim fazia parte de uma coisa que era importante para minha saúde. Então, assim, não é encontrar uma atividade que você goste. Isso aí é uma sorte que no meio do caminho você pode dar, né, encontrar, mas eu acho que tem que fazer de qualquer forma. Vai experimentando, mas continua seguindo, mesmo sem gostar. Vai fazendo, vai fazendo, porque parada a gente não pode ficar. Exatamente. E de fato, isso que você falou faz total sentido, né? Nem sempre você vai gostar daquilo que você está fazendo. Por exemplo, eu gosto da tal da musculação, né? Eu gosto. Mas isso não significa que eu tenha vontade de ir todos os dias para musculação. Isso não significa que eu tenha motivação, ânimo, enfim, que eu não sinta preguiça. Não, muito pelo contrário. Tem dia que eu vou lá e treino na força do ódio, né? Aquele dia que você fala, meu Deus do céu. E isso é a maior parte dos dias.
São quase todos os dias que eu Sim. não tô com tanta vontade de ir, que eu tô com preguiça. Hoje mesmo eu falei pro meu marido, nossa, que vontade de ficar em casa hoje. Mas a gente vai e no fim chegamos na academia, não conseguimos entrar porque já tinha dado o horário lá. A academia estava lotada, tivemos que voltar. E muitas pessoas, num momento como esse, por exemplo, segunda-feira, fui pra academia e não consegui treinar, aconteceu um monte de imprevisto. Aí joga a semana pro ar, né? E isso não tem que acontecer. Então não deu certo hoje, amanhã eu vou lá e faço meu treino, né? E de novo, nem sempre eu tô animada, nem sempre eu tô com vontade. E mesmo assim, eu tô lá fazendo o que tem que ser feito, e é isso que eu falo muito, né? O fazer o que tem que ser feito para chegar nos seus resultados. Certíssimo. É ter disciplina para chegar nos seus resultados, queira você ou não. E aí você vai ter que encontrar algum dos métodos de treino de força para fortalecer sua musculatura, seja em casa, seja na academia, seja no CrossFit ou no funcional. Mas nem todos os dias você vai estar com vontade de fazer. Nem todos os dias você vai estar animada, nem todos os dias você vai ter motivação. E outro erro É, comum é esperar a tal da motivação para começar. As pessoas acreditam que vai ter um belo dia, que ela vai abrir os olhos, acordei, hoje eu estou motivada e vou começar a fazer exercício. Não vai acontecer enquanto vocês não colherem os primeiros resultados. É um ciclo que acontece assim, ó. Ação, resultado, motivação. Então, a motivação, verdade. ela só vai vir depois do resultado. E o resultado, para ele vir, ele vem depois da ação. Então, é um ciclo que fica rodando o tempo inteiro. E para agir, você só precisa dar o primeiro passo. É ir lá e fazer o que tem que ser feito. Não tem que pensar, não tem que, ai meu Deus, tô com preguiça. Levanta a bunda ali da cadeira, do sofá, vai fazer exercício, mesmo que você comece com pouco, mesmo que você comece fazendo pouquíssimos minutos no dia, né? E aí depois você vai aprimorando isso, deixando o treino mais intenso, melhorando cada vez mais a sua alimentação, mas começar devagar, dar pequenos passos é o melhor caminho para quem está começando. Com certeza. Você comentou da alimentação, né? Que você só come com fome. Depende muito para quem, né? Depende da pessoa e em relação a mim também, depende da fase que eu tô vivendo. Tem fase que eu também só fico assim, só como com fome. Tem fase que eu reduzo bem os carboidratos. Tem fase que eu também não tô muito aí para dieta, não tô muito aí no sentido assim, eu sempre como, a base da minha alimentação sempre é saudável. A minha Mas tem também. fase que eu também como umas besteiras e tudo bem, fico uma semana assim, depois eu volto. Mas assim, eu sempre volto, porque para mim o que faz bem é comer saudável. E tem fase que, assim, agora, por exemplo, que a gente acabou de voltar para a academia, que aqui estava tudo fechado ainda, eu comecei a me alimentar um pouco mais regrada nos horários, porque eu queria ter uma boa recuperação para eu treinar melhor. Porque como estava parada há muito tempo, a gente não consegue voltar pegando muitas cargas e tudo mais. Então eu passei a me alimentar um pouco mais regradinho. Mas é assim, a gente vai oscilando a dieta, né? E em relação aos pacientes, eles também chegam lá querendo uma coisa que acharem em algum lugar, né? Eu quero fazer, sei lá, cetogênica. Eu quero fazer low carb. Eu quero fazer dieta, como é que chama aquela que flexível? E eu falo, Tá. olha, vamos fazer o seguinte, vamos conversar. Como é que é a tua vida? Como é que é a sua rotina? Como é que é o seu trabalho? Quanto tempo você tem? O que você gosta de comer? Aí a gente monta a dieta e aí a pessoa fala, nossa, mas eu pensei que eu não podia comer isso, que eu não podia comer aquilo. Eu falo, peraí, eu quero que você faça a dieta. Então, nós vamos começar por aqui, fazendo o que é possível para você. No retorno, se você conseguir fazer isso, a gente avança uma casinha. Aí a gente vai mudar e fazer uma coisa diferente, entende? Ou chega alguém lá para mim fazendo jejum intermitente a vida inteira, né? Que tem gente que nunca come, faz sempre jejum, vai comer só de tarde. Só que a pessoa não está perdendo mais peso, porque já está nessa estratégia há muito tempo. O corpo dela já chegou na tal da homeostase, lá não tá mais, sabe? Porque ela nem come nutriente, a pessoa come tão pouquinho que ela nem come mais nutriente. Aí vamos aos pouquinhos colocar um pouquinho mais de comida. Mas você pode comer um lanche à tarde se você quiser. Se não quiser, tudo bem. Mas se sentir fome, tem um lanche lá, você pode comer, entendeu? Tá bom. Aí a pessoa, ela começa a comer mais e ela volta mais magra. Por quê? Porque ela está comendo mais, ela está tendo mais energia, ela está treinando com mais eficiência. O treinador percebe que ela consegue, de repente, levantar mais cargas ou coisa do tipo, e ela começa a melhorar e fica mais eficiente e volta mais magra. Por quê? Porque o metabolismo dela está respondendo melhor. Então, depende de cada um, né? Depende do objetivo e de como essa pessoa chegou para mim também.
Exatamente, exatamente. Isso se aplica ao treinamento também. Por exemplo, eu tenho alunos que gostam de treinar os grupos musculares separados, né? Então, um dia vai fazer superior, outro dia vai fazer inferior e assim segue. Eu tenho alunos que gostam de fazer o treino com o corpo todo ali todos os dias. E aí eu tenho que modular de acordo com a rotina da pessoa, de acordo com as preferências, com o que é realmente necessário, porque nem sempre o que o aluno quer é o que ele precisa. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado, esse olhar, né, com toda a individualidade do aluno, no seu caso, do Sim, paciente, né? E isso é, acontece muito da pessoa chegar, não, porque eu vou fazer a tal da dieta aí, a cetogênica, a low carb, enfim. E cada pessoa funciona de uma forma. Então, a melhor coisa é a gente dar pequenos passos avançando conforme a pessoa ela consegue manter aquilo, né? Porque é aquilo que eu falei, a melhor dieta, o melhor treinamento é aquele que você consegue fazer, né? é. Aquele que você consegue Quando, seguir. quando eu cheguei para uma das últimas academias que eu cheguei para musculação, que foi a que eu mais me dei bem, assim, que eu mais gostei, foi justamente porque o treinador, ele veio conversar comigo mais direito. Olha, por onde você passou, o que que você fez e tal. Eu falei, olha, eu já vim de várias academias e tal. Eu sempre enjoo muito do exercício e tal. Eu queria uma coisa que me deixasse assim mais ativa, porque eu fico enjoada de ficar aqui fazendo as repetições, as séries. Aí ele falou, então tá bom, então eu vou fazer um treino em circuito para você. Foi o que eu mais gostei. Aí eu saía de um aparelho, ia para o outro, voltava para aquele, enfim, ficava fazendo isso. O treino passava tão rápido, eu nem percebia. E, cara, isso me deixava assim ativa, sabe? E no outro dia eu queria voltar. Eu falava, nossa, que Exatamente. maravilha, amanhã eu vou fazer um treino de novo desse jeito, e eu adoro. Então, por isso que eu me dei bem no No cross, porque cross. é mais ou menos isso aí, né? Você fica sempre rodando, assim. Então, a pessoa que está do outro lado, ela também tem que ter esse olhar, né? E perceber, poxa, por que meu aluno nunca parou em lugar nenhum? O que está acontecendo com ele? Ah, já sei, fulano é muito imperativo, não consegue ficar quieto. Então, eu vou dar um treino para ele desse jeito, né? Exatamente. Isso acontece também, principalmente agora na quarentena, que nem eu já tentei fazer CrossFit, Vanessa. Eu paguei 4 meses e eu fui em 3 aulas. É um negócio que assim não rolou. Eu gosto da musculação mesmo, mas durante a quarentena eu só tinha como treinar em casa. E eu não tinha paciência de fazer um exercício de cada vez, igual eu faço na musculação. Então, o que fez eu me adaptar foi justamente treinar em circuito, né? É um exercício na sequência do outro, depois volta para o início e vai fazendo assim. E eu comecei a perceber que as minhas alunas estavam se adaptando também dessa forma ao treinar em casa. Então a gente realmente tem que ter esse olhar, né, de ver por que que o aluno não está conseguindo seguir, né? Por que que o paciente não está conseguindo acompanhar a dieta? E por isso que é tão importante ter um acompanhamento profissional, porque só o profissional vai conseguir te ajudar a identificar o que está fazendo com que você não mantenha a tal da constância, da disciplina, não faz o que tem que ser feito, né, para te orientar da melhor maneira possível. É muito importante. É. E o resultado ele só vai vir depois de um tempo, né? É, Eu não sei se as pessoas te perguntam muito isso, mas para mim perguntam muito, assim. Ah, tá, eu vou começar a fazer essa dieta, eu vou começar a fazer um exercício lá. Em quanto tempo eu vou, né, começar a perceber os resultados, assim? Geralmente eu falo para a pessoa, olha, pelo menos um mês para você começar a sentir alguma coisa. Agora, na academia, eu não sei. Eu acho que precisa de um pouquinho mais de tempo, né? O que você costuma responder para as pessoas nesse caso? eu costumo responder principalmente porque, assim, quem vem com esse tipo de pergunta são pessoas desesperadas, são pessoas que não conseguem manter a constância, são pessoas que não têm disciplina. Porque quem já tem a disciplina, quem tá ali na questão, eu preciso mudar hábitos, a pessoa não fica nessa neura de, em quanto tempo eu vou ter resultado, né? Então, são pessoas mais desesperadas. A minha resposta é sempre muito prática. Nesse momento, a gente vai focar na sua mudança de hábitos. Então, a sua evolução vai ser com base na sua mudança de hábitos. Quanto que você evoluiu com a sua alimentação? Antes, por exemplo, vamos supor que todo jantar você comia um miojo. E agora você come comida de verdade no jantar, né? Um arroz, um feijão, uma carne, um legumes ali, alguma coisa, uma salada. Com relação ao exercício. Antes você não fazia nada, ia uma vez na semana na academia, e faltava 3 semanas. E agora? Agora você está conseguindo ir 3 vezes na semana, está conseguindo fazer ali 20 minutos, que seja 30 minutos de exercício por dia. Então a gente começa a prestar atenção nisso. Quando a pessoa ela volta o olhar para a mudança de hábitos, a estética é só consequência. A estética vem, o resultado ele vem. Quando a pessoa ela está preocupada ali em mudar só os hábitos,
né? Que, meu Deus, eu tô evoluindo aqui agora com isso, eu melhorei muito. Meu sono tá melhor, minha disposição tá melhor no dia, minha energia tá melhor, eu tô rendendo mais no trabalho, eu tô me sentindo mais bonita, tô me sentindo mais confiante, porque eu tô conseguindo comer direito, porque eu tô conseguindo fazer exercício. Então, esses são os primeiros resultados que a gente colhe, e para essas pessoas desesperadas é a primeira tecla que eu bato. E aí depois, se a pessoa ela consegue fazer isso, o resultado ele vem. Ele vem lindamente, assim, muito mais rápido do que a pessoa estava esperando. Né? Eu bato muito nessa tecla de desenvolver a disciplina, que é o fator principal para chegar no Sim, resultado. Sem com constância, não certeza. tem resultado. Não adianta você fazer dieta ali durante um dia ou uma semana e achar que você vai perder 10 quilos ali na semana, ou fazer exercício durante um dia e faltar realmente o mês inteiro e voltar só no outro mês. É frequência. Mesmo que a sua É. frequência não seja todos os dias, mas a sua base precisa. Energia. Oi. Tá me ouvindo? Agora voltou, tinha dado uma travadinha. Você estava falando de focar no resultado, né? Assim, que as pessoas focam no resultado e você tira isso delas. Mas É. é realmente incrível, assim. É legal a gente fortalecer na pessoa as pequenas evoluções. Eu também trabalho assim. Quando a pessoa retorna, antes de fazer a avaliação e tudo mais, isso quando eu estou trabalhando com consulta, né? A gente tem que olhar outras coisas primeiro. Como é que está seu sono agora? Né? Como é que está a tua relação agora com as pessoas? Você acha que está mais bem-humorada, né? Então, são vários aspectos que melhoram. Intestino, principalmente, que o povo não dá muita atenção. É uma das primeiras coisas que eu pergunto, é uma das primeiras coisas que eu trabalho para melhorar, né? Água. Muita gente fala assim, ah, eu só bebo água quando eu tenho sede, né? Eu falo, mas você sabe quando você tem sede? Porque as pessoas não têm mais essa sensibilidade. As pessoas deixaram há tanto tempo de beber água que agora elas ficam só comendo e elas não sabem mais o que é sede e o que é fome. Então precisa tomar água de forma forçada no início para poder entender depois a sensação de sede, né? Então assim, eu vou assim, às vezes muito batendo de frente com a pessoa com algumas coisas que elas trazem prontas, eu falo, não, não é por aí. Você é um ser único, você é outra pessoa. Então vamos começar do zero, vamos beber. A gente vai começar a andar, né, devagarzinho, para depois você evoluir. Aí a hora que você já estiver sentindo sede, você bebe água só com sede, entende? Mas é difícil a pessoa ter esse sinal, né, dentro dela. É, não só da sede, mas da fome, da saciedade, principalmente. As pessoas não sabem identificar saciedade, né? Come ali mais do que deve, não sabe comer devagar, não sabe saborear o alimento, está sempre no desespero, né? A Roberta falou uma coisa bem legal aqui, que é, ó, por que estamos focando somente no resultado e não no processo? Isso acontece muito, né? De focar no resultado. Legal, todo mundo quer chegar no resultado, é muito bom a gente chegar no resultado. Só que resultado não é só chegar lá. O resultado é você manter o resultado. É quando você consegue manter. Não adianta você perder ele, beleza. Eu queria perder 10 quilos, eu perdi os 10 quilos. E agora? Você vai conseguir manter esses 10 quilos que você perdeu? Você sabe como manter esses 10 quilos? Tá sendo de uma forma saudável e sustentável para você? Então, o É, resultado, ele ainda é o processo. E quando a gente chega lá, a gente continua no mesmo processo, mesmo que o foco do resultado seja outro. Hoje, por exemplo, eu não tenho uma alimentação com objetivo estético nenhum. Eu me alimento saudável porque eu gosto, porque me faz bem, porque meu intestino funciona melhor, enfim. Todas as outras coisas que realmente são influenciadas por conta de uma boa alimentação. Mas antes, sim, e isso faz parte de um processo também, porque assim como você, Vanessa, eu quero ter uma velhice muito boa, com muita autonomia, muito saudável. Eu quero ser uma vovó com saúde, né? Sem dar trabalho para sim, ninguém. Então a gente vai é, estar sempre num processo, né? Não vai sair é. nunca do processo, mesmo que o foco do resultado seja outro, mas a gente está sempre no processo. E quanto mais você levar isso com leveza e de maneira sustentável, mais fácil fica. E aí acontece de forma bem, como é que fala? É uma coisa bem natural que vem o autoconhecimento. Porque quando você leva o processo assim, de forma mais tranquila, sem aquele desespero pelo resultado, você aprende muita coisa. Então você aprende sobre você, sobre o seu corpo, suas vontades.
Você começa a identificar quando você come por emoção, né? Você começa a identificar várias coisas. Ai, meu intestino essa semana não está funcionando muito bem. Eu acho que eu não estou bebendo tanta água. Ou talvez eu não esteja comendo muitos Muita vegetais ou fibra, fruta. né? Ah, tô faltando fruta. Enfim, você começa a se conhecer, né? Mas assim, precisa dar tempo ao tempo. A gente tem muita pressa de chegar em algum lugar. E para que essa pressa, não é? Se a gente pensa Exatamente. assim, tudo bem, a vida pode acabar amanhã, mas ela pode durar até os 90 anos, sei lá. E Então, aí? vamos devagar, né? Vamos curtindo a coisa. Exatamente. E uma das coisas é realmente prestar atenção nesses pequenos resultados que você vai tendo, né? É o que eu falei. Imagina que ontem você era uma pessoa que comia uma barra de chocolate inteira todos os dias. E agora você come só uma fileirinha de chocolate todos os dias. Em vez de sentir culpa que você está comendo uma fileirinha, sinta orgulho que você não está comendo uma barra inteira. Né? Então a gente tem que Perfeito. prestar atenção nesses pequenos passos que a gente vai dando e evoluindo, que fazem parte do processo. E isso não significa um processo isento de falhas, de que a gente, de repente, não vai, sei lá, desanimar, cansar, tá tudo bem. Você vai cansar, você vai desanimar, vai ter dia que você vai comer muito mais, vai ter dia que você não vai querer treinar e você não vai treinar, e tá tudo bem. Segue Sim, dali em tá tudo diante, bem. porque faz parte do processo, né? Nós somos seres É, humanos, não somos é, perfeitos. Entenda que as pessoas falam, eu tenho medo de fracassar. O fracasso ele só acontece quando você desiste. Enquanto você não desiste. desistir, as falhas fazem parte do processo. A a Roberta está dizendo, porque queremos ficar gostosas, mas então, vocês vão ter que aprender com a Thaís aí, ó. Todo mundo quer ficar É, gostosa, né? Mas ninguém quer todo enfrentar mundo quer, o gente, mas gostoso do processo. isso é uma consequência, né, de bons hábitos. E assim, eu não tenho, eu também não tenho pressa nenhuma. Então, quando eu saio da dieta, tá tudo bem pra mim, porque assim, eu tenho a vida inteira para chegar em algum lugar. Então, eu tô curtindo o que tá acontecendo. É igual você falou do treino. Aconteceu já de eu acordar sem vontade de treinar, porque eu treino às 6 da manhã. Era 5 e pouco, aquele frio. Eu falei, meu, não vou hoje. Tudo bem, sabe? Qual que é a minha urgência? Só que eu já estou constante, eu já tenho isso como estilo de vida. É diferente de uma pessoa que está começando e ela já começa a burlar a coisa. Ah, não, hoje eu vou comer chocolate. Ah, não, hoje eu também não vou treinar. Hoje eu vou... Porque tá tudo bem. Não, para você que está começando, você tem que ser persistente durante um bom tempo para depois começar a ter essas falhas sem ficar bitolado, né? Sim, tem que desenvolver a tal da disciplina. Se você não tem, você tem que É, desenvolver. Tem que repetir o processo ali até que aquilo se torne um hábito. Então, um quando você hábito. não for treinar, não é um motivo de culpa nenhuma, né? Não fui treinar que nem hoje, eu não consegui Exato. treinar e amanhã eu vou, e amanhã eu sigo a minha rotina do jeito que tem que ser, né? Isso não vai fazer Tá, com que eu me alimente mal agora no jantar, então tá tudo bem, né? é, Mas isso é comigo que já faço isso há muitos anos, é com a Vanessa que já exato. faz isso há muitos anos. Você que está começando precisa desenvolver a toda a disciplina. Desenvolver essa habilidade. Gente, nossa live está acabando. Eu acho que faltam 7 minutos, se eu não me engano. Então, eu queria saber se alguém quer perguntar alguma coisa. Se quiser, já manda aí. Senão, eu já vou começar aqui a agradecer. Obrigada, Thaís. Foi ótima a nossa conversa. É muito bom falar com alguém que entende do assunto para agregar. Eu sempre falo para os meus pacientes que elas precisam fazer exercício de força. E eu falo, cara, vocês precisam ir para academia, vocês têm que procurar um personal, alguém que entenda e que vai ajudar, porque isso vai ajudar o processo de emagrecimento, né? Mas, apesar das pessoas falarem assim, ah, mas não é só a dieta que emagrece. Sim, a dieta emagrece, mas o processo de emagrecimento com exercício é completamente diferente. Seu corpo vai ser outro, né? Sem dúvida, né? E foi o que eu falei, quando eu emagreci tudo depois, eu não fiquei com nenhum resquício de flacidez, né? As pessoas me perguntam muito, tá, depois que você emagreceu, ficou sobrando pele, você ficou flácida? Não, porque durante todo o tempo, antes de engordar, depois que engordei, e quando emagreci, eu me mantive treinando, fazendo treino de força. Então, isso me evitou uma bela de uma flacidez, né? Então, é Com muito certeza. importante. Ai, Thaís, pode se despedir aí. Obrigada, viu? Olha Eu lá, que 24. agradeço. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma. E lá no meu perfil tem bastante informação sobre treinamento. Então depois vocês podem ir lá dar uma conferidinha.
tá bom? Obrigada. Gente, sigam a Thaís, tá? Uma boa Beijo, noite. obrigada. Obrigada. Fique com Deus. Tchau.